Sangue. Era isso que ainda sentia em minhas mãos quando cruzei a fronteira do Egito pela última vez como príncipe. Sangue egípcio que selaria o destino de duas nações e desencadearia a ira mais devastadora que o mundo já testemunhou. Eu sou Moisés, e o que você está prestes a ver mudou para sempre o curso da história humana, quando o Deus invisível dos escravos quebrou as correntes de um povo esquecido e humilhou o império mais poderoso da terra. O sangue ainda estava fresco em minhas mãos quando cruzei a fronteira do Egito. Sangue egípcio. O sangue daquele capataz que espancava meu irmão hebreu até quase a morte. Uma única pancada havia sido suficiente para silenciá-lo para sempre, mas não para silenciar o eco daquele momento que agora me perseguia através do deserto implacável. Cada grão de areia que o vento jogava em meu rosto parecia sussurrar: assassino, fugitivo, fracassado. O faraó me queria morto. O homem que me conhecia desde criança, que havia me visto crescer nos corredores de seu palácio, agora tinha posto um preço sobre minha cabeça. 40 anos de privilégios se desfazeram em um único momento de fúria. E ali estava eu, o príncipe do Egito transformado em nômade sedento, carregando apenas as roupas do corpo e o peso esmagador de um propósito que ainda não compreendia. As memórias me assombravam enquanto caminhava. Via-me novamente como aquele bebê no cesto de junco, flutuando pelas águas do Nilo, enquanto minha verdadeira mãe observava de longe, o coração partido pela necessidade de me abandonar para me salvar. O decreto faraônico ecoava em minha mente. Todo menino hebreu deveria morrer. Mas alguém, havia impedido que eu me tornasse mais uma vítima daquele genocídio sistemático. A filha do faraó. Aquela princesa compassiva que me encontrou chorando entre os juncos e decidiu desafiar o próprio pai ao me adotar. Ela me deu nome, identidade, futuro. Moisés, tirado das águas. Jamais imaginei o quão profético seria esse nome, nem quantas águas eu ainda atravessaria, dividiria e transformaria. Cresci como realeza egípcia, aprendi suas línguas, seus costumes, sua sabedoria. Tinha acesso aos melhores tutores, às bibliotecas mais vastas, aos segredos de estado mais guardados. Mas sempre soube que era diferente. Sempre senti o chamado do sangue que corria em minhas veias. Enquanto outros príncipes se preocupavam com banquetes e caçadas, eu observava pelas janelas do palácio os escravos hebreus carregando pedras sob o sol escaldante. Via seus corpos curvados pelo trabalho forçado, suas costas marcadas pelo chicote, seus olhos sem esperança, e algo dentro de mim se revoltava. Quantas vezes tentei intervir discretamente? Quantas vezes usei minha posição para amenizar o sofrimento de alguns poucos? Mas eram gotas d'água em um oceano de opressão. O sistema era imenso, implacável, alimentado pela ganância de uma nação que havia construído sua glória sobre os ossos dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. A primeira vez que visitei as obras de construção, havia sentido algo que não conseguia nomear. Era como se uma voz silenciosa sussurrasse em meu ouvido. Estes são seus irmãos. Não irmãos de palácio, mas irmãos de sangue, de linhagem, de destino. Ali estava eu, vestindo linho fino e joias de ouro, enquanto eles mal tinham trapos para cobrir o corpo ferido. E então veio aquele dia, o dia que mudou tudo. Vi o capataz egípcio açoitando brutalmente um hebreu idoso que havia tropeçado com a carga. O homem gritava por misericórdia, mas o chicote continuava caindo. Olhei ao redor. Ninguém mais presenciava a cena. Foi quando a fúria tomou conta de mim. Uma fúria que vinha de um lugar mais profundo que minha educação egípcia, mais antigo que minha vida no palácio. Era como se 400 anos de opressão explodissem através de meus punhos. O golpe foi certeiro, mortal. O capataz desabou como um saco de grãos, e eu permaneci ali, ofegante, contemplando o que havia feito. Enterrei o corpo na areia, mas não pude enterrar a verdade. Eu havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Não era mais um príncipe egípcio observando de longe.
Era um israelita que havia derramado sangue por seu povo. No dia seguinte, quando tentei intervir em uma briga entre dois hebreus, a resposta de um deles cortou mais fundo que qualquer lâmina. Quem te fez príncipe e juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio ontem? Meu segredo havia sido descoberto. Não havia mais volta. O exílio forçado no deserto não era apenas uma fuga, era um despojamento. Cada passo me afastava não apenas do Egito, mas da pessoa que eu pensava ser. O príncipe Moisés morreu naquelas areias. O que sobreviveu foi algo novo, ainda indefinido, moldado pelo sol impiedoso e pela solidão absoluta. 40 anos de certezas se desfizeram em 40 dias de jornada rumo ao desconhecido. Quando finalmente avistei as tendas de Midian no horizonte, eu não era mais o homem que havia deixado o Egito. Era um refugiado, um pastor em formação. Alguém que precisava aprender a ouvir o silêncio do deserto para, quem sabe, um dia, ouvir a voz que mudaria não apenas minha vida, mas o destino de 2 nações inteiras. O que eu não sabia era que minha verdadeira jornada estava apenas começando nas terras áridas de Midian. 40 anos. 4 décadas inteiras pastoreando ovelhas nas montanhas áridas de Midian haviam transformado o príncipe fugitivo de 40 anos em um homem de 80, marcado pelo deserto. Minhas mãos, antes macias pelo luxo egípcio, agora eram calejadas pelo cajado de pastor. Meu rosto, bronzeado pelo sol implacável, carregava rugas que contavam histórias de solidão e reflexão. Jetro, meu sogro, me acolhera como um filho, e sua filha Zípora me deu 2 filhos que corriam pelos campos rochosos como cabritinhos selvagens. A vida simples me pacificara. Acordava antes do amanhecer, conduzia o rebanho pelos pastos escassos, retornava ao pôr do sol. Não havia mais política, conspirações ou responsabilidades que pesassem sobre meus ombros. Era apenas Moisés, o pastor. Gostava de acreditar que havia encontrado minha paz definitiva longe dos tumultos do mundo civilizado. Mas o passado jamais nos abandona completamente. Nas noites silenciosas do deserto, quando o vento sussurrava entre as rochas, eu ainda ouvia os gemidos dos escravos hebreus ecoando através das décadas. Via seus rostos suplicantes, seus corpos curvados, suas lágrimas misturadas ao suor sob o sol escaldante do Egito. E uma pergunta me atormentava constantemente. Onde estava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Por que permanecia em silêncio enquanto seu povo sofria? Aquela manhã começou como qualquer outra. Conduzi as ovelhas de Jetro até as encostas do Monte Horebe, seguindo uma trilha que conhecia de cor. O sol ainda estava baixo quando notei algo estranho à distância. Uma luz que dançava entre os arbustos ressecados. Pensei ser apenas o reflexo do sol matinal nas pedras, mas a luminosidade permanecia constante, pulsante, viva. Aproximei-me com curiosidade. Era um arbusto comum, típico daquela região, mas estava completamente envolvido por chamas que não o consumiam. As labaredas subiam e desciam em um ritmo hipnótico, mas cada folha permanecia intacta, cada galho mantinha sua forma original. Era impossível. Desafiava todas as leis da natureza que eu conhecia. Parei a uma distância segura, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. 40 anos de vida no deserto me ensinaram a respeitar o inexplicável, mas aquilo transcendia qualquer fenômeno natural que já havia presenciado. O fogo não produzia fumaça, não estalava como fogo comum, e irradiava uma presença que fazia cada fibra do meu ser vibrar com uma reverência instintiva. Foi então que a voz ecoou do meio das chamas. Ele me chamou pelo nome. 2 vezes ouvi ressoar em meu íntimo, que era eu, Moisés. Não veio dos céus nem da terra, mas do próprio centro da sarça ardente. Ao ouvir meu nome repetido, soube imediatamente que não era voz humana. Havia uma autoridade nela que fez minha alma tremer. Uma pureza que expôs cada pecado, cada falha, cada momento de covardia que eu carregava. Instintivamente respondi que estava ali, que me apresentava diante dele, tomado de temor e reverência. Então ele me advertiu a não me aproximar e ordenou que eu tirasse as sandálias dos pés.
porque o lugar onde eu estava era a Terra Santa. Removi as sandálias com mãos trêmulas. Cada movimento uma reverência instintiva diante do impossível. O chão sob meus pés descalços irradiava uma santidade que penetrava cada fibra do meu ser. Era como estar na presença da própria fonte da vida, do poder que havia falado e trazido os mundos à existência. Foi então que ele se revelou a mim, dizendo ser o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Cobri o rosto imediatamente, não por medo da morte, mas por reconhecer que nenhum homem poderia contemplar tal glória e permanecer vivo. A revelação que se seguiu me despedaçou por dentro. Ele era o Deus de meus antepassados, e ele havia descido para libertar seu povo da opressão egípcia. O clamor dos filhos de Israel havia chegado até ele, e agora, de todas as pessoas possíveis, eu seria seu instrumento de libertação. Minha primeira reação foi puro terror seguido de negação absoluta. Eu, um fugitivo de 80 anos que mal conseguia articular palavras fluentemente. Um homem que havia fracassado como líder quando jovem e agora vivia como um simples pastor? Como poderia retornar ao Egito e confrontar o poder mais temível da terra? Tentei argumentar, protestar, encontrar qualquer desculpa que me livrasse daquela missão impossível. Falei sobre minha incapacidade oratória, sobre o fato de que o próprio povo hebreu poderia não me aceitar depois de 40 anos de ausência. Mas cada objeção era respondida com uma promessa. Cada medo era confrontado com uma garantia de poder divino. Ele me mostrou sinais que desafiavam a razão. Meu cajado de pastor se transformou numa serpente que me fez recuar em pânico. Depois voltou à forma original quando o segurei novamente. Minha mão ficou leprosa como neve ao colocá-la no peito. Depois foi completamente curada quando repeti o gesto. Eram demonstrações de um poder que eu nem imaginava existir. Mas o momento que mudou tudo foi quando ele revelou seu nome. Eu sou o que sou. Não era apenas um nome. Era uma declaração de existência absoluta, de eternidade, de poder ilimitado. Era a resposta para todas as minhas perguntas sobre sua aparente ausência durante séculos de sofrimento. Ele nunca havia partido. Havia estado lá o tempo todo, aguardando o momento exato para agir. A responsabilidade que recaiu sobre meus ombros naquele instante era esmagadora. Eu não era mais apenas um pastor anônimo no deserto de Midian. Era o escolhido para retornar ao império mais poderoso da terra e exigir a libertação de 600.000 pessoas escravizadas. Era o porta-voz do Deus invisível diante de faraós que se consideravam divindades, quando a presença divina se retirou e o fogo se extinguiu. Permaneci ali por horas, tentando processar o que havia acontecido. Minha vida simples e pacífica havia terminado. À frente se estendia uma jornada que testaria cada fibra da minha fé, que me colocaria em confronto direto com memórias dolorosas e amizades perdidas. Retornei para casa sabendo que em breve estaria face a face com pessoas que havia abandonado há 4 décadas. Teria que olhar nos olhos de quem um dia chamei de irmão e agora considerava meu inimigo mortal. Mas algo havia mudado irrevogavelmente dentro de mim naquela montanha. O pastor Moisés estava morto. Agora caminhava entre as ovelhas, o libertador de Israel, carregando um fardo que apenas a fé tornaria suportável. O retorno ao Egito após 40 anos de exílio foi como ressuscitar dos mortos. Cada pedra familiar, cada coluna majestosa, cada hieróglifo esculpido nas paredes me transportava instantaneamente de volta aos dias de juventude, quando corria pelos corredores do palácio como um príncipe sem preocupações. Mas agora caminhava como estrangeiro em minha própria terra natal, carregando um cajado de pastor e uma missão que desafiaria o império mais poderoso do mundo conhecido. Arão me esperava nos arredores da cidade, exatamente como havia sido prometido. Meu irmão mais velho, agora com 83 anos, mantinha a eloquência que eu jamais possuíra. Seus olhos se encheram de lágrimas quando me viu aproximar. Não era mais o jovem príncipe que havia fugido, mas um ancião marcado pelo deserto, com cabelos e barba embranquecidos pelo sol implacável de Midian. Juntos nos dirigimos primeiro aos anciãos dos filhos de Israel. Encontramos um povo quebrantado,
curvado por gerações de escravidão que havia se intensificado drasticamente desde minha fuga. Suas costas eram mapas de cicatrizes deixadas pelos chicotes egípcios. Seus olhos refletiam uma resignação profunda que cortava minha alma. Quando Arão proclamou as palavras que eu lhe havia ensinado e realizou os sinais diante deles, algo extraordinário aconteceu. O cajado que se transformou em serpente diante de seus olhos arrancou exclamações de espanto e reverência. Minha mão, que ficou leprosa e depois foi curada instantaneamente, os fez cair de joelhos. Mas foi quando derramei água do Nilo no chão seco e ela se transformou em sangue que o silêncio se fez absoluto. Eram sinais inequívocos de poder divino, e aquele povo sofrido reconheceu imediatamente a mão do Deus de seus pais se movendo em seu favor. Pela primeira vez em séculos, os filhos de Israel se curvaram e adoraram. Lágrimas rolavam pelos rostos envelhecidos prematuramente pelo trabalho forçado. Mães seguravam seus filhos contra o peito, sussurrando orações de gratidão que pensaram jamais conseguir pronunciar. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não os havia esquecido. A promessa feita aos patriarcas finalmente se cumpriria. Mas convencer meu próprio povo foi apenas o primeiro passo. À frente estava o verdadeiro desafio: confrontar o homem que um dia havia sido meu companheiro de brincadeiras, meu irmão de criação, meu confidente nos segredos do palácio. O novo faraó não era o mesmo que me havia criado. Aquele havia morrido décadas atrás. Este era seu descendente, provavelmente neto, mas carregava a mesma arrogância divina, a mesma convicção absoluta de que era um Deus encarnado. O salão do trono permanecia exatamente como eu me lembrava. Colunas gigantescas sustentavam um teto pintado com cenas dos deuses egípcios, enquanto escribas e cortesãos se moviam em silêncio reverente. O trono de ouro maciço, incrustado com pedras preciosas que capturavam e refletiam cada raio de luz, dominava o ambiente com sua magnificência intimidante. Quando fui anunciado, um murmúrio percorreu toda a corte. Moisés, o príncipe fugitivo, havia retornado. Alguns cortesãos mais velhos me reconheceram imediatamente, seus olhos se arregalando em choque e incredulidade. O jovem que havia fugido como criminoso agora voltava como um ancião de aparência profética, vestindo roupas simples de pastor e portando apenas um cajado rústico. O faraó me observou por longos momentos antes de falar. Seus olhos continham uma mistura complexa de curiosidade, desprezo e algo que poderia ser interpretado como uma sombra do afeto perdido. Ele conhecia as histórias sobre mim. Havia crescido ouvindo relatos sobre o príncipe que havia traído sua própria classe para defender escravos hebreus. Mas vê-lo ali, décadas depois, deve ter sido como contemplar um fantasma do passado. Minha solicitação ecoou pelo salão como um trovão distante. Deixar o povo de Israel partir para adorar ao seu Deus no deserto por 3 dias. Palavras simples, mas que carregavam o peso de 400 anos de cativeiro. Não eram apenas palavras, eram uma declaração de guerra contra toda a estrutura econômica e religiosa do Egito. A resposta do faraó foi previsível, mas ainda assim cortante. Quem era este senhor dos hebreus para que ele devesse obedecer à sua voz? Os deuses do Egito haviam tornado sua nação a mais próspera e poderosa da terra. O Nilo era sua divindade, Ra era seu pai celestial, e ele próprio era a encarnação de Horus. Por que deveria se curvar diante de uma divindade invisível de um povo escravizado? Demonstrei os sinais que havia recebido, mas os magos da corte os reproduziram com suas artes ocultas. Meu cajado se transformou em serpente, mas os deles também. A diferença era que minha serpente devorou as deles, um prenúncio sombrio do que estava por vir. Mas o coração do faraó se endureceu diante do que havia presenciado. Suas palavras finais ecoaram como uma sentença. Não apenas negava nossa solicitação, como intensificaria a opressão sobre os filhos de Israel. Se eles tinham tempo para pensar em adoração, significava que não estavam trabalhando duro o suficiente. A partir daquele momento, teriam que produzir a mesma quantidade de tijolos, mas sem receber palha. Deveriam encontrá-la por conta própria. Saí do palácio carregando não apenas a rejeição, mas a responsabilidade pelo sofrimento intensificado do meu povo.
Os hebreus, que inicialmente haviam me recebido com esperança, agora me culpavam pelo agravamento de sua situação. Seus gemidos se multiplicaram. Seus corpos foram açoitados com ainda mais brutalidade, e tudo por causa da minha intervenção fracassada. Naquela noite, sozinho sob as estrelas que brilhavam indiferentes sobre o vale do Nilo, clamei ao Todo-Poderoso com uma angústia que ameaçava me despedaçar. Por que havia permitido que o sofrimento do povo aumentasse? Por que o coração do faraó se tornara ainda mais duro após presenciar seu poder? A resposta que recebi mudou completamente minha perspectiva sobre o que estava prestes a acontecer. Aquela primeira demonstração de poder não havia sido rejeitada. Havia sido apenas o início. O faraó conheceria o nome do Senhor através de atos que abalariam os próprios fundamentos de sua civilização. Cada recusa endureceria ainda mais seu coração, preparando-o para julgamentos que revelariam quem realmente governava sobre a terra e os céus. O confronto estava apenas começando, e as águas sagradas do Nilo logo testemunhariam o primeiro ato de uma guerra entre deuses que mudaria para sempre o curso da história humana. A manhã seguinte trouxe uma clareza devastadora sobre o que estava prestes a acontecer. Não haveria mais negociações diplomáticas ou demonstrações sutis de poder. O Todo-Poderoso havia declarado guerra aos próprios fundamentos da civilização egípcia, e eu seria sua espada desembainhada contra os deuses que escravizaram meu povo por 4 séculos. Dirigi-me ao Nilo ao amanhecer, quando o faraó realizava suas adorações matinais ao rio sagrado. Era um ritual que eu conhecia desde a infância. O divino descendente de Ra, caminhando majestosamente até as águas que davam vida ao Egito, oferecendo incenso e orações ao Deus que supostamente controlava as cheias anuais. Ver aquele homem, que havia crescido nos mesmos corredores que eu, curvando-se diante de águas que logo se tornariam instrumento de julgamento divino, despertou em mim uma mistura estranha de compaixão e determinação inabalável. Arão estava ao meu lado, portando o cajado que havia se tornado símbolo do poder que representávamos. Os cortesãos e sacerdotes que acompanhavam o faraó nos observaram com uma mistura de curiosidade e desprezo quando nos aproximamos. Para eles, éramos apenas 2 anciãos hebreus perturbando um ritual sagrado com nossas superstições primitivas. Quando proclamei mais uma vez a exigência de libertação, a resposta do faraó foi um riso desdenhoso que ecoou pelas margens do rio. Seus magos se posicionaram estrategicamente, preparados para mais uma demonstração de suas artes ocultas que refutariam nosso poder. O orgulho egípcio estava prestes a ser despedaçado, mas eles ainda não sabiam. Ergui o cajado sobre as águas cristalinas do Nilo sob os primeiros raios do sol. Por um instante, tudo permaneceu suspenso. O tempo, a respiração dos presentes, até mesmo o vento matinal. Então, como se uma força invisível tivesse derramado tinta vermelha do próprio trono celestial, a transformação começou. A mudança não foi gradual. Foi instantânea, absoluta, aterrorizante. As águas claras se tornaram vermelho sangue em questão de segundos, como se cada gota líquida houvesse sido substituída pelo fluido vital de algum sacrifício cósmico. O odor metálico e nauseante do sangue fresco se espalhou pelo ar, fazendo várias pessoas recuarem instintivamente. Os peixes começaram a morrer imediatamente. Milhares deles flutuaram à superfície, suas escamas prateadas contrastando grotescamente com o vermelho viscoso que agora era seu túmulo líquido. O Nilo, fonte de toda a vida no Egito, havia se tornado um rio de morte. As águas que sustentavam uma civilização inteira agora espalhavam o fedor insuportável da putrefação. Os magos da corte tentaram desesperadamente reproduzir o fenômeno com suas artes secretas. Pegaram um pouco de água limpa de um jarro e a transformaram em sangue através de seus encantamentos, mas era um truque patético comparado à magnitude do que haviam presenciado. Todo o rio sagrado, desde suas nascentes distantes até sua foz no mar, havia se tornado sangue verdadeiro. O impacto foi devastador e imediato. Os egípcios dependiam completamente do Nilo para tudo: beber, cozinhar, irrigar plantações, alimentar animais.
Agora precisavam cavar poços desesperadamente ao longo das margens, procurando água subterrânea que ainda não havia sido contaminada. Suas mãos sangravam enquanto escavavam na terra dura, tentando encontrar algumas gotas de água limpa para suas famílias sedentas. A ironia era avassaladora. O rio que eles adoravam como divindade havia se voltado contra eles. Hapi, o deus das inundações, parecia ter enlouquecido. Sobek, o deus crocodilo, via seus domínios transformados em um pesadelo escarlate. Khnum, o criador que supostamente controlava as águas do Nilo desde a primeira catarata, demonstrava-se impotente diante do poder do Deus de Israel. Durante 7 dias consecutivos, o Egito viveu essa realidade insuportável. 7 dias respirando o fedor constante da morte aquática. 7 dias vendo suas fontes sagradas se transformarem em lembrança constante de mortalidade. 7 dias percebendo que seus deuses milenares não conseguiam restaurar nem uma única gota de água limpa. Observei tudo isso com sentimentos contraditórios que me dilaceravam por dentro. Parte de mim se regozijava, vendo o poder divino humilhar os opressores do meu povo. Outra parte sofria testemunhando o desespero de pessoas inocentes, crianças egípcias chorando de sede, mães escavando poços com as próprias unhas, idosos desmaiando por desidratação. Mas era apenas o começo. Essa primeira demonstração estabelecia um padrão que se repetiria. Cada praga atacaria diretamente uma divindade egípcia específica, revelando sua impotência diante do verdadeiro soberano do universo. O sangue no Nilo não era apenas um julgamento. Era uma declaração de guerra contra todo o panteão egípcio. O faraó, mesmo diante da evidência esmagadora, manteve seu coração endurecido. Via isso não como sinal para libertar os hebreus, mas como desafio pessoal à sua autoridade divina. Cada gota de sangue que manchava seu rio sagrado apenas fortalecia sua determinação de provar que os deuses do Egito eram superiores ao Deus invisível dos escravos. Quando o 7º dia se aproximava do fim e as águas ainda permaneciam tingidas de vermelho, uma nova tensão pairava no ar. Os egípcios sussurravam entre si sobre o que mais poderia acontecer. Os hebreus, protegidos em Gósen, onde suas fontes permaneciam cristalinas, começavam a compreender que sua libertação custaria muito mais do que imaginavam. O silêncio sepulcral que se abateu sobre o vale do Nilo naquela 7ª noite não era paz. Era apenas a pausa antes da próxima tempestade que se aproximava das águas contaminadas. 7 dias de sangue haviam passado quando o Nilo finalmente voltou à normalidade. Mas a falsa sensação de alívio que se espalhou pelo Egito durou menos que uma respiração. O coração do faraó permanecia mais endurecido que granito, e o Todo-Poderoso estava apenas aquecendo os músculos para a demonstração de poder que viria a seguir. O segundo encontro aconteceu no mesmo local sagrado, onde as águas haviam se transformado em sangue. Desta vez, porém, eu sabia que presenciaria algo ainda mais perturbador para a mente egípcia. Não seria apenas a profanação de um elemento natural, seria a invasão completa de seus espaços mais íntimos e sagrados por criaturas que eles associavam tanto à fertilidade quanto à repugnância. Quando estendi novamente o cajado sobre as águas restauradas do Nilo, a resposta foi imediata e ensurdecedora. O som começou como um murmúrio distante, depois se intensificou até se tornar um coro ensurdecedor que ecoava por todo o vale. Milhões de rãs emergiram simultaneamente das profundezas do rio, criando uma cacofonia que parecia vir do próprio submundo. Não eram apenas algumas centenas ou milhares. Era uma multidão incontável que cobria completamente a superfície do Nilo, transformando as águas numa massa verde e saltitante que se movia como um tapete vivo e pulsante. O barulho de seus coachos se multiplicava exponencialmente a cada segundo, criando um som tão intenso que era impossível manter uma conversa normal. Mas o verdadeiro horror começou quando elas saíram da água. As rãs não permaneceram nas margens como seria natural. Invadiram de forma organizada e implacável, marcharam em ondas sucessivas em direção às cidades, vilas e povoados de todo o Egito.
Era como se recebessem ordens de um general invisível, movendo-se com propósito definido rumo aos lugares onde causariam maior perturbação. Adentraram as casas pelos menores vãos possíveis, subiram pelas paredes, saltaram através de janelas, escorregaram por baixo de portas. Não havia barreira física capaz de detê-las. Os egípcios corriam desesperadamente, tentando vedar suas habitações. Mas para cada abertura que fechavam, as rãs encontravam 10 outras formas de penetrar. A invasão dos quartos foi particularmente traumática. Famílias inteiras acordavam no meio da noite sentindo algo frio e úmido saltando sobre seus corpos. Crianças gritavam aterrorizadas ao descobrir rãs sob seus travesseiros, entre suas roupas de cama, até mesmo dentro de seus cabelos. Pais desesperados tentavam proteger seus filhos, mas era uma batalha perdida contra um exército anfíbio que parecia se multiplicar infinitamente. As cozinhas se tornaram campos de batalha impossíveis. Rãs saltavam para dentro de panelas ferventes, contaminando alimentos que levaram horas para preparar. Invadiam fornos acesos, criando um odor nauseante de carne queimada que se misturava com o cheiro já insuportável de milhões de anfíbios espalhados por todos os cantos. Jarros de água, cestas de grãos, potes de azeite, nada escapava da contaminação. Os templos egípcios, lugares sagrados onde os deuses supostamente habitavam, foram profanados de forma sistemática. Rãs saltitavam sobre altares dedicados a Ra, defecavam sobre estátuas de Ísis, interrompiam rituais milenares com sua presença repugnante. Os sacerdotes, custódios da pureza religiosa, viam seus santuários se transformarem em pântanos fedorentos, impossíveis de purificar. A ironia era devastadora para uma civilização obcecada com limpeza e ordem. Os egípcios tomavam banhos rituais múltiplas vezes ao dia, raspavam pelos corporais para manter pureza cerimonial, seguiam códigos rigorosos de higiene que consideravam mandamentos divinos. Agora viviam numa realidade onde era impossível dar um passo sem pisar numa rã, impossível comer sem encontrar anfíbios na comida, impossível dormir sem sentir criaturas viscosas saltando sobre seus corpos. Os magos da corte tentaram demonstrar que também conseguiam invocar rãs através de suas artes ocultas, mas sua demonstração patética apenas adicionou mais criaturas ao caos já estabelecido. Era como tentar apagar um incêndio florestal com fósforos acesos. Eles conseguiam imitar o fenômeno em escala microscópica, mas eram impotentes para controlá-lo ou revertê-lo. Pela primeira vez desde o início dos sinais, testemunhei algo extraordinário. O faraó pediu minha intercessão. O homem que se considerava divindade encarnada, descendente direto de Ra, implorou que eu orasse ao meu Deus para remover aquela praga insuportável. Prometeu liberar os hebreus se eu fizesse as rãs desaparecerem. Concedi-lhe até mesmo o privilégio de escolher quando a praga terminaria. Ele escolheu o dia seguinte, talvez esperando que eu fracassasse e ele pudesse ridicularizar meu poder diante da corte. Orei fervorosamente, e na hora exata que havia prometido, todas as rãs morreram simultaneamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor após dias de coachar incessante. Mas em vez de alívio, trouxe um novo horror. Milhões de cadáveres de rãs espalhados por todo o Egito começaram a apodrecer sob o sol escaldante. O fedor da decomposição se tornou tão insuportável que as pessoas precisavam cobrir o rosto constantemente para conseguir respirar. Os egípcios juntaram as carcaças em montes enormes que pareciam pequenas montanhas espalhadas pela paisagem. O odor da morte saturava o ar de tal forma que era impossível escapar dele, mesmo nas áreas mais ventiladas. Era como se todo o país tivesse se transformado num cemitério a céu aberto. Mas assim que o ar se purificou e a vida voltou ao normal, o coração do faraó se endureceu novamente. A promessa de libertação foi esquecida como se jamais tivesse sido pronunciada. A memória da humilhação se desvaneceu diante do orgulho restaurado, e ele voltou a desafiar o poder que havia acabado de testemunhar. Uma lição sombria começava a se desenhar. Cada demonstração de misericórdia divina seria interpretada como fraqueza.
Cada pausa entre os julgamentos seria vista como oportunidade para resistir ainda mais tenazmente. O pó da terra aguardava sua vez de testemunhar contra a teimosia faraônica. O padrão estava se estabelecendo com uma precisão cirúrgica que cortava cada vez mais fundo no orgulho egípcio. Sangue havia profanado seu rio sagrado. Rãs haviam violado seus espaços mais íntimos. E agora, o próprio pó da terra, elemento que os egípcios consideravam fonte de sua fertilidade e prosperidade, se voltaria contra eles de forma ainda mais devastadora. Não houve aviso desta vez. Não precisei me dirigir ao palácio ou às margens do Nilo para um confronto dramático. A terceira demonstração do poder divino aconteceu de forma súbita e inescapável, como se a própria criação recebesse ordens diretas do Criador para se rebelar contra seus opressores. Arão estendeu o cajado e golpeou o pó da terra com força determinada. Imediatamente, cada grão de areia, cada partícula de solo, cada fragmento de terra seca em todo o Egito se transformou instantaneamente em piolhos. Não foi uma infestação gradual que permitisse preparação ou defesa. Foi uma metamorfose completa e simultânea que transformou o próprio chão em um mar de criaturas parasitas famintas. Os piolhos surgiram aos trilhões, cobrindo cada superfície disponível como um tapete vivo e faminto. Saltavam, rastejavam e se multiplicavam numa velocidade impossível de acompanhar com os olhos. Não havia escape, porque eles brotavam literalmente de sob os pés das pessoas. Cada passo levantava nuvens de parasitas que imediatamente se agarravam à pele, cabelos e roupas de qualquer criatura viva ao alcance. Os egípcios correram desesperadamente para suas casas, mas descobriram que o interior de suas habitações estava ainda mais infestado que as ruas. O pó que havia se acumulado nos cantos, nas frestas entre as pedras, nos pisos de terra batida, tudo havia se transformado numa massa pulsante de insetos microscópicos e vorazes. A tortura era constante e inescapável. Os piolhos perfuravam a pele com suas pequenas mandíbulas, sugando sangue e deixando marcas vermelhas que coçavam incontrolavelmente. Pessoas se arranhavam até sangrar, tentando aliviar a coceira torturante que se espalhava por cada centímetro de seus corpos. Crianças choravam dia e noite, incapazes de dormir devido às picadas constantes. Os animais sofriam igualmente. Gado, cavalos, cabras, cães. Todos os animais domésticos se debatiam numa agonia constante, rolando na terra numa tentativa inútil de se livrar dos parasitas que haviam se tornado parte inseparável de suas vidas. Muitos animais mais fracos começaram a morrer pela combinação de perda de sangue e exaustão causada pelo sofrimento incessante. Foi então que presenciei algo extraordinário e significativo. Os magos da corte, que haviam conseguido imitar os 2 primeiros sinais com suas artes ocultas, foram completamente incapazes de reproduzir este fenômeno. Tentaram desesperadamente usar seus encantamentos, amuletos e rituais secretos, mas fracassaram completamente. Pela primeira vez desde o início dos confrontos, houve uma confissão que ecoou pelos corredores do poder egípcio. Os próprios magos reais, custódios dos mistérios de seus deuses milenares, declararam diante do faraó que aquilo era obra divina verdadeira. Reconheceram publicamente que estavam diante de um poder que transcendia qualquer conhecimento oculto que possuíssem. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido mesmo diante do testemunho de seus próprios conselheiros espirituais. Se seus magos mais poderosos admitiam derrota, se seus deuses demonstravam impotência absoluta, ele simplesmente ignorava a evidência e se agarrava ainda mais tenazmente ao seu orgulho divino. A quarta praga trouxe uma escalada devastadora no sofrimento egípcio, mas também revelou algo profundamente significativo sobre a proteção divina. Desta vez, pela primeira vez desde o início dos julgamentos, haveria uma separação clara e visível entre o território habitado pelos filhos de Israel e o restante do Egito. Enxames de moscas desceram sobre a terra como nuvens negras e densas que bloqueavam parcialmente a luz do sol. Não eram moscas comuns, mas criaturas vorazes e agressivas que atacavam em formações organizadas. O zumbido coletivo de bilhões de insetos criava um som ensurdecedor que parecia vir do próprio abismo.
Estas moscas não se contentavam em apenas incomodar. Atacavam ferozmente, picando e mordendo qualquer pele exposta. Entravam pelos olhos, narinas e bocas das pessoas, causando sufocamento e pânico. Contaminavam todos os alimentos expostos, tornando impossível qualquer refeição normal. O ar se tornou literalmente irrespirável em muitas áreas devido à densidade dos enxames. Casas inteiras ficaram completamente inabitáveis. As moscas se aglomeravam em camadas tão espessas nas paredes que a própria estrutura dos edifícios ficava obscurecida. Famílias egípcias se refugiavam em porões e caves, mas mesmo assim não conseguiam escapar completamente da invasão aérea implacável. A diferenciação geográfica era impossível de ignorar. Enquanto todo o Egito sofria sob nuvens impenetráveis de insetos vorazes, a terra de Gósen permanecia completamente livre da praga. Era como se uma barreira invisível mas absoluta protegesse o território habitado pelos hebreus. Egípcios desesperados tentaram atravessar para Gósen, buscando refúgio da tortura que se abateu sobre suas terras. Descobriram que as moscas simplesmente não conseguiam cruzar aquela fronteira espiritual. Era uma demonstração visual e inegável de que o Deus dos hebreus não apenas tinha poder para julgar, mas também para proteger seletivamente. Esta separação sobrenatural forçou até mesmo os mais céticos a reconhecer que não estavam lidando com fenômenos naturais ou truques de mágica. Era uma intervenção divina direta que estabelecia território sagrado em meio ao julgamento. O Deus invisível dos escravos demonstrava controle absoluto sobre quem sofreria e quem seria poupado. O faraó, pressionado por cortesãos que não conseguiam mais suportar a situação, fez outra promessa de libertação em troca do fim da praga. Mais uma vez, orei, e as moscas desapareceram instantaneamente por toda a extensão do Egito. Mais uma vez, assim que o alívio chegou, o coração real se endureceu e a promessa foi quebrada. Um padrão sombrio se consolidava. Cada manifestação de misericórdia divina era interpretada como fraqueza. Cada pausa entre os julgamentos se tornava oportunidade para maior rebeldia. O orgulho faraônico não estava sendo quebrado pelas demonstrações de poder. Estava sendo forjado numa resistência ainda mais determinada. As próximas pragas atacariam não apenas o conforto egípcio, mas a própria base de sua sobrevivência econômica e física. O ataque seguinte viria direto ao coração da economia egípcia, destruindo a fonte de sua riqueza agrícola e revelando a impotência de seus deuses protetores dos rebanhos. Não haveria mais demonstrações em praças públicas ou confrontos dramáticos nas margens do Nilo. Desta vez, a mão divina a atingiria silenciosamente durante a madrugada, deixando como testemunho apenas a morte espalhada pelos campos de todo o Egito. A quinta praga chegou como uma pestilência invisível que se espalhou com a velocidade do vento. Ao amanhecer, os pastores egípcios saíram para cuidar de seus rebanhos e encontraram um cenário de devastação que jamais esqueceriam. Cada animal, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, jazia morto nos campos, vítima de uma doença que não deixava marcas visíveis, mas era absolutamente letal. A morte havia visitado cada fazenda, cada estábulo, cada pasto do Egito durante a noite. Não foi uma mortandade gradual que permitisse tratamento ou salvamento. Foi um extermínio completo e simultâneo que atingiu toda a criação doméstica egípcia de uma só vez. O silêncio sepulcral que se abateu sobre os campos, onde antes ecoavam mugidos, relinchos e balidos, criava uma atmosfera de pesadelo que fazia os homens mais corajosos tremerem de pavor. A ruína econômica foi instantânea e devastadora. Os rebanhos representavam não apenas fonte de alimento, mas reserva de riqueza, meio de transporte e força de trabalho. Famílias inteiras viram suas economias serem aniquiladas numa única noite. Comerciantes que haviam acumulado fortunas através da criação de gado acordaram na pobreza absoluta. A base de toda a agricultura egípcia, que dependia de animais para arar, transportar e fertilizar a terra, simplesmente desapareceu. Mas o aspecto mais impressionante desta praga não foi a destruição em si,
mas a proteção sobrenatural que se estendeu sobre os rebanhos dos filhos de Israel. Enquanto cada animal egípcio morria misteriosamente, cada ovelha, cabra e boi hebreu permanecia perfeitamente saudável nos pastos de Gósen. Era uma separação tão clara e absoluta que até mesmo os mais céticos não conseguiam negar a intervenção divina. Egípcios desesperados cruzaram as fronteiras para Gósen, esperando comprar animais dos hebreus para reconstruir seus rebanhos devastados. Descobriram que os israelitas possuíam não apenas animais saudáveis, mas rebanhos que pareciam ter se multiplicado durante a noite da pestilência. Era como se a mesma força que destruiu a criação egípcia tivesse abençoado e protegido a criação hebraica. O faraó enviou investigadores para confirmar se realmente todos os animais egípcios haviam morrido enquanto os hebreus permaneciam intactos. O relatório confirmou o impossível. Nenhum único animal hebreu havia sido tocado pela peste, enquanto nenhum único animal egípcio havia sobrevivido. Era uma demonstração de poder seletivo que desafiava qualquer explicação natural. Mesmo diante de evidência tão esmagadora, o coração faraônico permaneceu endurecido. Se seus deuses haviam falhado em proteger os rebanhos sagrados dedicados a eles. Se Apis, o touro sagrado, havia morrido junto com todo o gado comum, se Hathor, a deusa vaca, demonstrava impotência absoluta, ele simplesmente ignorava os sinais e se agarrava ainda mais tenazmente ao seu orgulho divino. A sexta praga trouxe o sofrimento diretamente para os corpos dos opressores. Não haveria mais separação entre aqueles que ordenavam a opressão e aqueles que a executavam. Desta vez, desde o próprio faraó até o último soldado que açoitava escravos hebreus, todos experimentariam na própria carne a dor que haviam infligido por gerações. Peguei cinza do forno, símbolo do trabalho forçado dos hebreus que produziam tijolos dia e noite para as construções faraônicas, e a lancei para o alto diante do palácio real. A cinza se espalhou como uma nuvem fina e invisível que cobriu todo o Egito, carregada pelo vento para cada canto da nação orgulhosa. O efeito foi imediato e agonizante. Úlceras purulentas começaram a brotar na pele de cada egípcio, desde os nobres mais refinados até os trabalhadores mais humildes. Não eram feridas superficiais que pudessem ser facilmente tratadas. Eram tumores profundos e dolorosos que se espalhavam pelo corpo inteiro, causando uma dor constante e insuportável. As úlceras não escolhiam posição social ou riqueza. Atacavam faraós e escravos com a mesma intensidade implacável. Cortesãos que viviam no luxo se contorciam de dor da mesma forma que soldados rasos. Sacerdotes que realizavam rituais de purificação descobriam seus próprios corpos contaminados por feridas que nenhum encantamento conseguia curar. A ironia era devastadora para uma civilização obcecada com pureza corporal e perfeição física. Os egípcios consideravam qualquer defeito na pele como sinal de impureza espiritual. Agora todos carregavam marcas visíveis que os tornavam ritualmente impuros, segundo suas próprias leis religiosas. Não podiam participar de cerimônias, não podiam entrar em templos, não podiam sequer tocar objetos sagrados. Os magos da corte, que haviam tentado competir com os primeiros sinais, foram tão severamente atingidos pelas úlceras que nem conseguiam comparecer diante do faraó. Suas mãos estavam cobertas de feridas purulentas que tornavam impossível realizar qualquer ritual ou encantamento. Pela primeira vez desde o início dos confrontos, estavam completamente ausentes do palácio, incapacitados pela própria condição física. Era uma humilhação completa dos intermediários entre os deuses egípcios e o povo. Se os próprios representantes divinos não conseguiam se proteger, que esperança restava para os cidadãos comuns? A ausência dos magos no momento crucial enviava uma mensagem clara. Os deuses do Egito eram impotentes diante do Deus de Israel. O sofrimento físico se combinava com o desespero psicológico. Pessoas que haviam passado a vida inteira confiando na proteção de seus deuses milenares descobriam que estavam completamente vulneráveis. Não havia amuleto, ritual ou oferenda capaz de aliviar a dor que consumia seus corpos dia e noite. Mas mais uma vez,
Os filhos de Israel permaneceram completamente protegidos. Nem uma única úlcera apareceu na pele de qualquer hebreu. Eles caminhavam livremente por Gósen com pele perfeita e saudável, enquanto qualquer egípcio que se aproximasse das fronteiras carregava as marcas visíveis do julgamento divino sobre seu corpo. A diferenciação era tão clara que se tornou impossível negar a proteção sobrenatural sobre o povo escolhido. Famílias egípcias inteiras imploravam para serem aceitas como servos dos hebreus, esperando que a conversão religiosa trouxesse alívio para suas chagas. Descobriam que a proteção divina não podia ser comprada ou fingida. Era uma graça concedida exclusivamente aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O faraó, mesmo com o próprio corpo coberto de úlceras dolorosas, manteve sua rebeldia obstinada. Cada ferida que pulsava em sua pele real deveria ter sido um lembrete da futilidade de resistir ao Todo-Poderoso, mas serviu apenas para endurecer ainda mais seu coração já petrificado pelo orgulho. 2 pragas devastadoras haviam atingido simultaneamente a economia e a saúde do Egito. Os rebanhos estavam mortos, as pessoas sofriam em agonia constante, e ainda assim, a teimosia faraônica permanecia inabalável. Era como se cada demonstração de poder divino servisse apenas para fortalecer sua determinação de resistir até a morte. Os céus começavam a se preparar para demonstrações ainda mais aterrorizantes do controle absoluto que o Criador exercia sobre sua criação. Os céus que haviam testemunhado silenciosamente a destruição dos rebanhos e o sofrimento das úlceras, agora se preparavam para se tornarem instrumentos diretos da ira divina. Não seria mais apenas a terra que se rebelaria contra seus opressores, seria toda a criação celestial que desceria em fúria para demonstrar quem realmente controlava os elementos que os egípcios adoravam como deuses. A 7ª praga trouxe uma tempestade que desafiava qualquer fenômeno natural que o Egito já havia presenciado. Não era simplesmente chuva forte ou vento intenso, era uma demonstração apocalíptica de poder que transformou o céu numa fonte de terror que fazia a terra tremer sob seus pés. Estendi meu cajado em direção aos céus, e a resposta foi imediata e aterrorizante. Nuvens negras se formaram do nada, engolindo a luz do sol numa velocidade impossível. Em questão de minutos, o dia se transformou numa noite artificial carregada de uma energia elétrica que fazia os pelos do corpo se arrepiarem instintivamente. O ar se encheu de uma tensão palpável que parecia prenunciar o fim do mundo. Então, começou a saraiva. Mas não eram pedras de gelo comuns que caíam das alturas. Eram projéteis maciços do tamanho de punhos cerrados, alguns ainda maiores, que desciam com força destrutiva capaz de quebrar ossos e esmagar crânios. O barulho ensurdecedor de milhões de pedras de granizo batendo simultaneamente na terra criava um som como se os próprios céus estivessem desabando sobre o Egito. O que tornava a tempestade ainda mais aterrorizante era o fogo que descia misturado com o gelo. Raios constantes cortavam o céu escurecido, mas em vez de simplesmente relampejarem e desaparecerem, desciam até o solo como línguas de fogo que se espalhavam e queimavam tudo que tocavam. Era uma contradição impossível, fogo e gelo caindo simultaneamente dos céus, destruindo com elementos opostos que colaboravam numa dança de devastação. Árvores centenárias foram despedaçadas em minutos. Troncos grossos que haviam resistido a tempestades por décadas se quebraram como gravetos sob o impacto implacável das pedras de gelo. Casas com telhados de palha pegaram fogo instantaneamente quando os raios tocaram suas coberturas, criando incêndios que se espalhavam mesmo sob a chuva de granizo. As plantações que haviam sobrevivido às pragas anteriores foram completamente aniquiladas. Campos inteiros de trigo, cevada e linho, culturas essenciais para a sobrevivência egípcia, foram reduzidos a destroços em questão de horas. Cada planta foi cortada pela raiz, cada caule foi despedaçado, cada grão foi esmagado no solo encharcado de sangue vegetal. Homens e animais que foram apanhados ao ar livre durante a tempestade sofreram ferimentos terríveis ou morreram instantaneamente. As pedras de granizo eram grandes e pesadas o suficiente para quebrar ossos e causar traumatismos fatais.
Aqueles que conseguiram se abrigar a tempo assistiram, através de janelas e frestas, a devastação completa de tudo que permanecera do lado de fora. Mas, novamente, a separação sobrenatural se manifestou de forma inequívoca. Enquanto todo o Egito era açoitado por esta tempestade apocalíptica, a terra de Gósen permanecia sob um céu claro e sereno. Era possível ver literalmente onde terminava a proteção divina e começava o julgamento. Uma linha invisível, mas absoluta, que mantinha o povo hebreu completamente seguro enquanto seus vizinhos sofriam devastação total. Egípcios que conseguiram fugir para Gósen durante a tempestade descobriram algo extraordinário. No momento exato em que cruzavam a fronteira espiritual, as pedras de granizo simplesmente paravam de cair sobre eles. Era como se uma cúpula invisível protegesse aquele território, criando uma zona de paz absoluta em meio ao caos destrutivo que consumia o resto da nação. A tempestade durou horas, mas quando finalmente cessou, revelou um Egito irreconhecível. Cidades inteiras pareciam ter sido bombardeadas por um exército invisível. Campos que antes eram verdejantes, agora pareciam campos de batalha, cobertos de destroços vegetais e manchados com o sangue de animais e pessoas que não conseguiram se proteger a tempo. Pela primeira vez desde o início das pragas, alguns cortesãos egípcios começaram a questionar abertamente a sabedoria de resistir ao Deus dos hebreus. Aproximaram-se do faraó implorando que permitisse a partida dos israelitas antes que pragas ainda piores destruíssem completamente o que restava de sua civilização. Mas o coração real permanecia petrificado pelo orgulho. A 8ª praga chegou como um exército organizado vindo do horizonte. O que começou como uma nuvem escura distante se revelou uma invasão de gafanhotos em proporções que desafiavam a imaginação humana. Não eram enxames locais que pudessem ser combatidos com fogo ou fumaça. Era uma migração coordenada de trilhões de insetos vorazes que escureceram completamente o céu. O som era ensurdecedor. O bater coletivo de trilhões de asas criava um zumbido constante que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Era como se o próprio ar vibrasse com a presença dessa multidão insaciável que se aproximava para devorar tudo o que restara das pragas anteriores. Quando os gafanhotos pousaram, cobriram literalmente cada superfície disponível. O solo desapareceu sob camadas espessas de insetos que se moviam como um tapete vivo e faminto. Casas, árvores, cercas, tudo ficou completamente obscurecido pela massa de criaturas que se aglomeravam umas sobre as outras numa densidade impossível. A devastação agrícola foi absoluta e sistemática. Os gafanhotos devoraram tudo que havia crescido após a tempestade de Saraiva, mas não pararam aí. Comeram até mesmo os brotos mais novos que tentavam emergir do solo devastado. Devoraram cascas de árvores, folhas secas, qualquer vestígio de matéria vegetal que pudesse ser encontrado. Em questão de dias, transformaram o Egito num deserto estéril. Não restou nem mesmo grama para alimentar os poucos animais que haviam sobrevivido às pragas anteriores. A paisagem se tornou marrom e morta, como se uma seca de anos tivesse consumido toda a vida vegetal numa única semana de destruição voraz. O desespero econômico era total. Não havia mais colheitas para sustentar a população. Não havia forragem para alimentar os animais de trabalho que restavam. Não havia matéria-prima vegetal para as indústrias que dependiam de linho, papiro e outros produtos agrícolas. O Egito estava literalmente morrendo de fome. Mais uma vez, cortesãos desesperados imploraram ao faraó que cedesse às exigências de libertação. Alguns chegaram a questionar abertamente se valia a pena destruir completamente a nação para manter os hebreus escravizados. Mas o orgulho faraônico se revelava mais forte que qualquer consideração prática. O faraó chegou a me chamar junto com Arão, oferecendo uma libertação parcial. Os homens poderiam partir para adorar, mas as mulheres e crianças deveriam permanecer como garantia de retorno. Era uma negociação desesperada de quem começava a perceber que estava perdendo uma guerra impossível de vencer. Mas a exigência divina era clara. Todo o povo deveria ser libertado, sem exceções ou condições. Quando esta demanda foi rejeitada,
Os gafanhotos permaneceram devorando mesmo os últimos vestígios de vida vegetal que tentavam brotar do solo devastado. Somente quando o faraó implorou especificamente pela remoção desta praga, prometendo novamente a libertação total, é que orei para que os gafanhotos fossem removidos. Um vento oriental poderoso se levantou instantaneamente, carregando toda a nuvem de insetos para o Mar Vermelho, onde se afogaram sem deixar rastros. Mas assim que o alívio chegou e a terra voltou a respirar livremente, o coração faraônico se endureceu mais uma vez. A promessa foi quebrada como todas as anteriores, e a teimosia real se revelou mais forte que qualquer devastação que pudesse ser infligida sobre sua nação. 8 demonstrações devastadoras de poder divino haviam reduzido o Egito a uma sombra de sua antiga glória. Mas ainda restavam 2 pragas finais que atacariam não apenas o corpo e a economia, mas a própria alma da civilização egípcia, mergulhando-a numa escuridão que faria todas as pragas anteriores parecerem apenas ensaios para o ato final desta guerra entre deuses. 8 demonstrações devastadoras de poder divino haviam reduzido o Egito a escombros, mas o coração do faraó permanecia mais endurecido que granito. Chegara o momento de atacar não apenas o corpo ou a economia de seus opressores, mas a própria psique coletiva de uma civilização que adorava a luz como divindade suprema. A 9ª praga seria um assalto direto contra Ra, o Deus Sol, revelando sua impotência absoluta diante do Criador de todas as luminárias. Estendi meu cajado em direção aos céus pela penúltima vez, sabendo que o que viria a seguir mergulharia toda uma nação no terror mais primitivo que a mente humana pode experimentar. Não seria apenas ausência de luz, seria a presença tangível de uma escuridão que podia ser tocada, respirada, sentida como uma substância viva que sufocava a alma. A transformação foi instantânea e absoluta. Em pleno meio-dia, quando o sol egípcio brilhava em todo o seu esplendor no ponto mais alto do céu, uma escuridão sobrenatural desceu sobre toda a terra do Egito como uma cortina negra impenetrável. Não foi o escurecer gradual de um eclipse ou a chegada natural da noite. Foi uma extinção súbita e completa de toda forma de luz. Esta escuridão transcendia qualquer fenômeno natural. Era densa, palpável, opressiva de uma forma que desafiava a compreensão humana. Egípcios estendiam as mãos à frente dos rostos e não conseguiam ver nem mesmo os próprios dedos. Era como se uma substância negra e viscosa tivesse se materializado no ar, envolvendo cada pessoa numa prisão individual de trevas absolutas. O terror psicológico foi imediato e devastador. Uma civilização inteira que baseava sua identidade religiosa na adoração ao sol descobriu que sua divindade suprema havia sido completamente anulada por um poder superior. Ra, o Criador da luz, o pai de todos os deuses egípcios, demonstrava impotência total diante do Deus de Israel. Seus raios dourados, suas bênçãos vitais, sua presença reconfortante, tudo havia sido engolido por uma escuridão que nem seus sacerdotes mais poderosos conseguiam explicar ou reverter. As pessoas tropeçavam constantemente, perdendo completamente a orientação espacial em suas próprias casas. Mães não conseguiam encontrar seus filhos mesmo quando estavam no mesmo cômodo. Pais chamavam desesperadamente por suas famílias, ouvindo vozes de respostas, mas sendo incapazes de localizar de onde vinham. Era como se cada pessoa tivesse sido isolada numa bolha individual de escuridão impenetrável. O pânico se espalhava como fogo. Pessoas que tentavam acender tochas descobriam que as chamas simplesmente não conseguiam penetrar aquela escuridão sobrenatural. Velas eram acesas e produziam calor, mas sua luz era imediatamente engolida pelas trevas, como se jamais tivesse existido. Era uma escuridão que devorava a própria luz, criando uma realidade impossível que quebrava todas as leis físicas conhecidas. Durante 3 dias consecutivos, o Egito permaneceu mergulhado nesta escuridão palpável. 3 dias sem conseguir realizar qualquer atividade normal. 3 dias de paralisia total de uma civilização inteira. 3 dias provando que sua divindade solar era impotente diante do verdadeiro soberano do universo. A imobilidade era completa.
Egípcios ficavam literalmente presos onde estavam quando a escuridão desceu, incapazes de se mover com segurança devido à completa ausência de orientação visual. Alguns tentavam tatear pelas paredes, mas perdiam rapidamente a noção de direção e ficavam girando em círculos sem conseguir encontrar nem mesmo as portas de seus próprios quartos. A angústia psicológica se intensificava hora após hora. A escuridão não era apenas visual, era espiritual, criando uma opressão que pesava sobre a alma como uma pedra gigantesca. Pessoas relatavam sensações de sufocamento mesmo respirando normalmente, como se as próprias trevas estivessem consumindo o ar ao redor delas. Mas o aspecto mais impressionante e humilhante desta praga era a separação sobrenatural que, mais uma vez, se manifestava com clareza absoluta. Enquanto todo o Egito permanecia mergulhado numa escuridão que podia ser tocada, cada habitação dos filhos de Israel em Gósen brilhava com luz natural e clara. Não era apenas que os hebreus tinham luz, era que possuíam a mesma luminosidade que sempre conheceram, como se a praga simplesmente não existisse em seu território. Famílias israelitas continuavam suas atividades normais, crianças brincavam sob o sol, agricultores trabalhavam nos campos sob um céu azul e claro, que contrastava drasticamente com a escuridão absoluta que cercava suas fronteiras. Egípcios desesperados tentavam se arrastar às cegas em direção a Gósen, seguindo rumores de que ali havia luz. Aqueles que conseguiam chegar às fronteiras do território hebreu testemunhavam algo que desafiava qualquer explicação racional. Uma linha divisória perfeitamente definida entre trevas e luz, entre julgamento e proteção divina. Era possível para um egípcio estender a mão através da fronteira invisível e vê-la iluminada pela luz que banhava Gósen, enquanto o resto de seu corpo permanecia mergulhado na escuridão opressiva. Alguns chegavam a enfiar apenas a cabeça através da barreira espiritual, experimentando o alívio instantâneo da opressão psicológica, mas descobrindo que não podiam permanecer ali. Eram rejeitados por uma força suave, mas inflexível, que os empurrava de volta para as trevas. Durante estes 3 dias de horror, ouvi relatos de egípcios que enlouqueceram temporariamente devido ao terror constante. A combinação de escuridão absoluta, isolamento forçado e humilhação espiritual quebrava mentes que não estavam preparadas para enfrentar a realidade de que seus deuses milenares eram impotentes. Alguns sacerdotes de Ra entraram em colapso mental ao perceber que todos os seus rituais solares, todas as suas orações matinais, todos os seus encantamentos dedicados ao Deus Sol não conseguiam produzir nem mesmo um raio fraco de luz. Era o fim de toda uma cosmologia religiosa que havia sustentado a civilização egípcia por milênios. No 3º dia, quando a escuridão finalmente se dissipou e a luz natural retornou ao Egito, o alívio foi tão intenso que muitos egípcios caíram de joelhos chorando apenas por conseguir ver novamente. Mas o dano psicológico havia sido feito. A confiança na supremacia de seus deuses estava irremediavelmente abalada. O faraó me chamou mais uma vez, sua voz carregando uma exaustão que não conseguia mais disfarçar. Ofereceu uma concessão ainda maior. Todo o povo poderia partir para adorar, mas os rebanhos deveriam permanecer no Egito como garantia de retorno. Era a oferta mais generosa que havia feito até então, revelando o quanto aqueles 3 dias de trevas haviam afetado mesmo sua determinação aparentemente inabalável. Mas a exigência divina permanecia absoluta. Libertação completa, sem condições ou garantias. Todo o povo, todos os rebanhos, todos os bens, tudo deveria ser libertado sem restrições. Quando rejeitei esta última tentativa de negociação, algo mudou definitivamente no semblante faraônico. Sua resposta final ecoou pelo palácio como uma sentença de morte. Nunca mais eu deveria aparecer diante dele, pois no dia em que visse meu rosto novamente, eu morreria. Era uma ameaça desesperada de quem havia perdido toda a autoridade moral, mas ainda se agarrava ao poder político através da intimidação. Minha resposta foi profética e sombria. Ele estava certo. Jamais veria meu rosto novamente. Mas antes que nossa última conversa terminasse, haveria uma praga final que faria todas as anteriores parecerem apenas advertências gentis.
Uma praga que atingiria cada lar egípcio de forma tão devastadora que o próprio faraó imploraria não apenas pela nossa partida, mas nos expulsaria do Egito carregados de presentes para que fôssemos embora o mais rapidamente possível. A meia-noite se aproximava, e com ela viria o juízo final que selaria para sempre o destino de 2 nações. A 10ª praga não seria como as outras. Não atacaria plantações, animais ou mesmo o conforto físico dos egípcios. Esta seria uma lâmina afiada cortando diretamente no coração de cada família, arrancando o que havia de mais precioso em suas vidas e deixando um vazio que jamais poderia ser preenchido. Era o juízo final, o ato derradeiro de uma guerra espiritual que testaria os limites da resistência humana contra a vontade divina. Antes que a meia-noite fatal chegasse, precisei preparar meu próprio povo para um ritual que os protegeria da destruição que varreria o Egito. Era a instituição da Páscoa, um memorial eterno que selaria para sempre na memória coletiva dos filhos de Israel o preço terrível de sua libertação e a misericórdia que os poupou da morte. Cada família hebraica deveria escolher um cordeiro perfeito, sem defeito algum, e guardá-lo por 4 dias para observar sua integridade. Na tarde do 14º dia do mês, ao pôr do sol, deveriam sacrificá-lo e aspergir seu sangue nos umbrais e nas vergas das portas de suas casas. Era um sinal visível para o anjo destruidor que passaria por todo o Egito naquela noite terrível. O sangue não era apenas um marcador, era uma declaração de fé. Cada família que obedeceu a este mandamento estava proclamando sua confiança absoluta na proteção divina, mesmo diante da ameaça de morte que pairava sobre toda a terra. Era um ato de coragem extraordinária pintar as portas com sangue, quando sabiam que a própria morte caminharia pelas ruas durante a madrugada. Observei meu povo realizar este ritual com uma mistura de solenidade e terror sagrado. Pais explicavam aos filhos pequenos por que estavam marcando suas casas com sangue, tentando manter a voz firme enquanto seus corações se apertavam pensando no que aconteceria aos vizinhos egípcios que haviam conhecido por décadas. Mães preparavam a refeição da Páscoa, com lágrimas escorrendo silenciosamente por seus rostos, sabendo que aquela seria uma noite que mudaria para sempre suas vidas. A carne do cordeiro deveria ser assada inteiramente e consumida com ervas amargas e pães sem fermento. Nada poderia ser deixado para o dia seguinte. Tudo deveria ser queimado antes do amanhecer. Era uma refeição de urgência, comida em pé, com os lombos cingidos e sandálias nos pés, prontos para partir a qualquer momento quando a ordem de libertação finalmente chegasse. Enquanto as famílias hebraicas se preparavam para a noite mais importante de sua história, uma tensão sobrenatural começava a se abater sobre todo o Egito. Era como se a própria atmosfera se espessasse com a proximidade do juízo final. Animais ficavam inquietos sem motivo aparente, cachorros uivavam incessantemente, e uma sensação de mau presságio pesava sobre cada coração egípcio. A meia-noite chegou com um silêncio sepulcral que parecia sugar todo o som da terra. Então, numa sincronia impossível e aterrorizante, começou o lamento que ecoaria por toda a extensão do Egito, como um coro ensurdecedor de desespero humano. Não foi um grito ou um choro. Foi um gemido coletivo que brotou simultaneamente de milhares de lares onde a morte havia entrado como um ladrão silencioso. Em cada casa egípcia, do palácio real à mais humilde cabana de camponês, o primogênito masculino havia morrido instantaneamente. Não importava a idade. Bebês de colo, crianças brincalhonas, jovens adultos em sua força máxima, homens maduros com responsabilidades familiares, todos os primogênitos foram tocados pela mão invisível da morte no mesmo momento exato. O que tornava esta tragédia ainda mais devastadora era sua natureza silenciosa e inexplicável. Não havia sinais de violência, doença ou ferimento. Os mortos simplesmente pareciam ter adormecido pacificamente, mas nenhum poder humano conseguia despertá-los. Era como se suas almas tivessem sido convocadas simultaneamente para comparecer diante do tribunal celestial. Nos palácios reais, o próprio filho do faraó, herdeiro do trono, futuro governante do império mais poderoso da terra, jazia imóvel em seu leito dourado.
Toda a pompa e magnificência que cercava sua vida, todos os planos grandiosos para seu futuro, toda a educação refinada que havia recebido, tudo se tornou instantaneamente irrelevante diante da realidade implacável da morte. Nas casas dos nobres, primogênitos que haviam sido criados com luxos inimagináveis e destinados a ocupar posições de poder, foram encontrados mortos em seus quartos ornamentados. Suas mães, acostumadas a ter todos os seus desejos atendidos por servos, agora se debatiam numa dor que nenhuma riqueza poderia aliviar ou remediar. Nas humildes residências dos trabalhadores, pais que haviam investido suas esperanças futuras em seus filhos mais velhos, descobriam que seus sonhos haviam morrido junto com eles. Eram homens simples que trabalhavam de sol a sol para sustentar suas famílias e agora contemplavam o rosto pálido daqueles que representavam a continuidade de suas linhagens. O lamento que se elevava por todo o Egito não era apenas de pais e mães enlutados. Era o pranto de uma civilização inteira que perdia sua próxima geração de líderes, guerreiros, sacerdotes, artesãos e camponeses. Era o som de um futuro sendo arrancado brutalmente do presente, deixando apenas um vazio ensurdecedor onde antes havia esperança e continuidade. Nas prisões, primogênitos que cumpriam sentenças por crimes diversos foram encontrados mortos em suas celas. A morte não fazia distinção entre inocentes e culpados, entre virtuosos e criminosos. Era um juízo que transcendia julgamentos humanos e atingia exclusivamente baseado na posição de nascimento em cada família. Até mesmo os animais primogênitos morreram naquela noite terrível. Gado, ovelhas, cabras, todos os primeiros filhotes de cada espécie foram atingidos pela mesma morte misteriosa que varreu os lares humanos. Era como se toda a criação estivesse pagando o preço pela teimosia de um homem que se recusava a reconhecer a soberania do Criador. Durante toda aquela noite de horror, nem um único lar hebreu foi tocado pela morte. O sangue aspergido nos umbrais havia cumprido sua função protetora de forma absoluta. Famílias israelitas permaneciam acordadas, ouvindo os lamentos que ecoavam do território egípcio, agradecendo em silêncio pela misericórdia que as havia poupado da devastação que consumia seus vizinhos. Algumas mães hebraicas chegaram a chorar pelos filhos egípcios que conheciam pessoalmente. Crianças com quem seus próprios filhos brincavam. Jovens que haviam crescido diante de seus olhos. A proteção divina não diminuía a compaixão humana por aqueles que sofriam, mesmo sendo de um povo que os havia oprimido por séculos. Quando o amanhecer finalmente chegou, revelou um Egito irreconhecível. Não era apenas uma nação enlutada, era uma civilização quebrada que havia perdido toda a sua próxima geração de liderança em uma única noite. O silêncio que se seguiu aos lamentos da madrugada era ainda mais perturbador que os gritos de desespero. O faraó, que havia perdido seu próprio herdeiro, enviou mensageiros urgentes me convocando ao palácio. Não era mais o homem orgulhoso e desafiador que eu havia enfrentado durante meses. Era um pai despedaçado, um rei quebrado, um homem que finalmente compreendeu que havia estado lutando contra um poder infinitamente superior ao seu. Sua súplica ecoou pelos corredores do palácio com uma urgência desesperada. Partam imediatamente, levem tudo o que é de vocês, levem até mesmo nossos rebanhos como pediam. Mas vão embora antes que todos nós morramos. Era a rendição completa de quem havia aprendido tarde demais que existem batalhas impossíveis de vencer. Não era apenas uma permissão de partida, era uma expulsão urgente. O mesmo homem que havia se recusado a liberar nem mesmo os homens para uma adoração de 3 dias no deserto, agora implorava para que todo o povo hebreu abandonasse o Egito o mais rapidamente possível, carregando tudo o que quisessem levar. Pela primeira vez em 400 anos de cativeiro, os filhos de Israel não eram mais escravos. Eram homens livres caminhando em direção à terra prometida, carregando não apenas seus pertences, mas a memória eterna de uma libertação que custou lágrimas de sangue e selou para sempre na história humana o poder absoluto do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas nossa jornada rumo à liberdade estava apenas começando.
E o mesmo faraó que nos expulsou em desespero, logo mudaria de ideia mais uma vez. O amanhecer que se seguiu à noite mais terrível da história egípcia trouxe consigo algo que nenhum hebreu havia experimentado em 400 anos: a liberdade verdadeira. Não era mais uma promessa distante ou um sonho impossível sussurrado nas senzalas durante as noites de trabalho forçado. Era uma realidade tangível que se manifestava na urgência desesperada com que os próprios egípcios nos imploravam para partir. A transformação foi tão súbita que chegava a ser surreal. Na noite anterior, éramos escravos vigiados constantemente, proibidos até mesmo de sonhar com liberdade. Agora, os mesmos guardas que nos açoitavam quando diminuíamos o ritmo de trabalho, nos escoltavam respeitosamente até as fronteiras de suas cidades, ansiosos para nos ver partir o mais rapidamente possível. A notícia da 10ª praga havia se espalhado como fogo por todo o território egípcio. Famílias inteiras que haviam perdido seus primogênitos durante a madrugada fatal olhavam para nós com uma mistura complexa de terror reverente e súplica silenciosa. Sabiam que éramos o povo do Deus que havia demonstrado poder absoluto sobre vida e morte, e temiam que nossa permanência trouxesse destruições ainda maiores. O que mais me impressionava era a generosidade forçada que brotou do desespero egípcio. Mulheres que sempre nos trataram como propriedade inferior, agora se aproximavam, oferecendo suas joias mais preciosas, seus utensílios de ouro e prata, suas roupas mais finas. Não era caridade. Era um tributo desesperado para acelerar nossa partida e evitar que a ira divina continuasse se derramando sobre suas terras devastadas. Famílias hebraicas que haviam saído de suas casas carregando apenas o essencial para a jornada se encontravam subitamente ricas, portando tesouros que jamais imaginaram possuir. Ouro egípcio, prata refinada, tecidos luxuosos, pedras preciosas. Toda a riqueza acumulada por gerações de trabalho escravo agora era espontaneamente devolvida por mãos trêmulas que só queriam nos ver partir. Crianças hebraicas que nasceram conhecendo apenas chicotes e humilhação, agora caminhavam orgulhosas ao lado de seus pais, vestindo roupas que antes eram exclusividade da nobreza egípcia. Era como se toda a ordem social tivesse sido invertida numa única noite, transformando os últimos nos primeiros e os opressores em suplicantes. A organização de nossa partida foi milagrosa em sua eficiência. 600.000 homens adultos, acompanhados por suas esposas e filhos, além de uma multidão mista de outros povos que se juntaram a nós, formavam uma procissão humana que se estendia por quilômetros através da paisagem egípcia. Era uma nação inteira em movimento, carregando não apenas seus pertences, mas a esperança de 400 anos finalmente se materializando. Os rebanhos que tínhamos conseguido manter durante as pragas caminhavam conosco, junto com os animais que os egípcios desesperadamente nos ofereceram para garantir nossa partida rápida. Ovelhas, cabras, gado, uma riqueza pecuária que representava não apenas sustento para a jornada, mas a base econômica para reconstruir nossa sociedade na Terra Prometida. Partimos de Ramessés, numa manhã que parecia abençoada pelos próprios céus. O sol brilhava com uma intensidade dourada que iluminava nossa multidão, como se fôssemos um exército vitorioso retornando de uma conquista gloriosa. E de certa forma, era exatamente isso. Havíamos vencido uma guerra sem espadas, conquistado liberdade sem derramar sangue hebreu, destruído um império através da fé em promessas divinas. O silêncio que acompanhou nossa saída era eloquente. Não havia gritos de alegria descontrolada ou celebrações barulhentas. Havia uma solenidade profunda, um reconhecimento coletivo de que estávamos vivenciando um momento que ecoaria através das gerações futuras. Éramos testemunhas oculares do cumprimento de promessas feitas a Abraão séculos antes de nascermos. Enquanto caminhávamos, observei os rostos de meu povo e vi neles uma transformação que transcendia a mudança de status social. Eram os mesmos homens e mulheres que haviam chorado sob o peso da opressão, mas agora carregavam uma dignidade que vinha do reconhecimento de que eram escolhidos pelo Deus mais poderoso do universo. Não eram mais escravos, eram herdeiros de uma herança celestial. As crianças que nasceram no cativeiro
Faziam perguntas constantes sobre o que significava ser livre, sobre para onde estávamos indo, sobre as histórias que haviam ouvido sussurradas sobre uma terra que manava leite e mel. Era comovente perceber que toda uma geração estava descobrindo conceitos como esperança, futuro e destino pela primeira vez em suas vidas. Durante nossa jornada inicial, muitos egípcios nos acompanharam por trechos do caminho, não por desejarem nossa companhia, mas por medo de que nossa ausência pudesse ser interpretada como permissão para que novas pragas se abatessem sobre eles. Alguns chegaram a sugerir que nos escoltassem até muito longe de suas fronteiras, garantindo que não teríamos motivos para retornar. A ironia era inescapável. O mesmo povo que havia construído sua riqueza através de nosso trabalho forçado, agora nos oferecia presentes valiosos para nos convencer a partir. As mesmas mãos que nos açoitavam quando diminuíamos o ritmo de produção, agora se estendiam carregadas de ouro para acelerar nossa saída. Era a justiça divina se manifestando de forma poética e definitiva. Levamos conosco também os ossos de José, cumprindo uma promessa antiga que ele havia extraído de nossos antepassados antes de morrer no Egito. Era um símbolo poderoso de que nossa libertação não era apenas física, mas espiritual. Estávamos reconectando com nossas raízes, honrando nossa história, carregando nossa identidade patriarcal rumo ao futuro que nos aguardava. A multidão que nos seguia incluía não apenas hebreus, mas uma mistura de povos que haviam testemunhado o poder do nosso Deus e decidido se juntar a nós. Egípcios desiludidos com seus próprios deuses, escravos de outras nações que aproveitaram a oportunidade para escapar, comerciantes que viram vantagem em se associar a um povo claramente abençoado. Todos caminhavam conosco rumo ao desconhecido. Nossa rota inicial nos levou rumo a Sucote, evitando deliberadamente o caminho mais direto através da terra dos filisteus. Era uma decisão estratégica divina. Nosso povo ainda não estava preparado psicologicamente para enfrentar conflitos militares imediatos. Gerações de escravidão haviam criado uma mentalidade que precisava ser gradualmente transformada em coragem guerreira. A paisagem ao nosso redor mudava constantemente, revelando um Egito que poucos de nós haviam conhecido além das áreas de trabalho forçado. Areia, colinas rochosas, era como descobrir um mundo novo que sempre existira além dos limites de nossa escravidão. Cada quilômetro nos afastava não apenas geograficamente, mas emocionalmente de 400 anos de cativeiro. Quando o sol começou a se pôr em nosso primeiro dia de liberdade, estabelecemos acampamento numa planície ampla que acomodou nossa multidão imensa. Fogueiras pontilharam a paisagem como estrelas terrestres, cada uma representando uma família que dormia livre pela primeira vez em gerações. O som de conversas animadas, risos de crianças e cânticos de gratidão criou uma sinfonia de liberdade que contrastava dramaticamente com o silêncio opressivo que havíamos deixado para trás. Mas mesmo em meio à celebração justificada, uma sombra pairava sobre minha mente. Conhecia o coração humano tempo suficiente para saber que o arrependimento poderia facilmente substituir o desespero quando a dor inicial da perda diminuísse. O mesmo faraó que nos havia expulsado em terror poderia muito bem reconsiderar sua decisão quando percebesse a magnitude da perda econômica representada por nossa partida. Enquanto observava nossa multidão se preparar para a noite, sabia que nossa jornada rumo à verdadeira liberdade estava apenas começando. Atrás de nós ficara um império quebrado, mas ainda poderoso, liderado por um homem cuja teimosia havia custado muito caro e que poderia facilmente decidir que o preço de nos deixar partir era alto demais para aceitar permanentemente. À frente se estendia um deserto imenso e impiedoso, onde águas eram escassas e alimento inexistente. Teríamos que aprender a confiar numa provisão que desceria dos céus e brotaria das rochas. Mais adiante ainda, uma montanha fumegante nos aguardava, onde a própria voz do Todo-Poderoso ecoaria através das nuvens e trovões, gravando em pedra os mandamentos que governariam nossa nova sociedade. Mas antes de chegarmos àquele monte sagrado, antes de recebermos as tábuas da lei, antes mesmo de provarmos o pão celestial que sustentaria nossa peregrinação,
teríamos que enfrentar uma última demonstração do poder que nos libertara. As águas se abririam como cortinas para revelar um caminho seco no meio do impossível. Nossa liberdade seria selada para sempre nas profundezas de um mar que se tornaria túmulo. Apenas então, cantando vitória nas praias da redenção definitiva, começaríamos verdadeiramente nossa jornada rumo à Terra Prometida.